A recente votação na Câmara dos Deputados, que resultou na suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, revelou um panorama político complexo e carregado de implicações. A decisão parlamentar, que contrariou uma determinação do Supremo Tribunal Federal, STF, não apenas reafirmou a capacidade de articulação do Legislativo, mas também escancarou as tensões latentes entre os poderes. O inusitado volume de votos favoráveis à medida surpreendeu a análise política, sugerindo um descontentamento mais disseminado com a atuação judicial. A magnitude do apoio obtido na votação acende um alerta sobre a percepção de que o STF estaria extrapolando seus limites de atuação, invadindo competências do Congresso. A união de diferentes matizes partidários, incluindo legendas que compõem a base aliada do governo, demonstra que o sentimento de resistência às decisões judiciais em pautas políticas transcende as clivagens ideológicas usuais. Esse fato aponta para um desgaste na relação entre o legislativo e o judiciário que vai além de casos pontuais. A despeito da prevalência da decisão judicial do STF, a votação na Câmara não é um mero ato simbólico. Ela se configura como um movimento estratégico que pode pavimentar o caminho para futuras articulações políticas. A capacidade demonstrada pelo Congresso em mobilizar uma maioria robusta em torno de uma pauta desafiadora ao Judiciário indica um fortalecimento da autonomia parlamentar e uma disposição em confrontar o que consideram ingerências. A repercussão dessa votação é multifacetada. No plano interno da Câmara, o evento pode incentivar a proposição de projetos de lei que visem a limitação de poderes ou a revisão de prerrogativas. No cenário mais amplo, a polarização entre os poderes se acentua, levantando questionamentos sobre a estabilidade institucional e a necessidade de um reequilíbrio nas relações de poder. A animação de grupos com pautas específicas, como a da anistia, demonstra a apropriação política do resultado. A votação em questão não se limita a um expediente isolado, mas se insere em um contexto de atritos persistentes entre o Legislativo e o Judiciário. O acúmulo de decisões judiciais consideradas intervencionistas por parte de parlamentares tem gerado um clima de insatisfação crescente. O caso Ramagem, com sua votação expressiva, serve como um catalisador para a manifestação desse descontentamento generalizado. Em última análise, o ocorrido na Câmara é um capítulo relevante na conturbada relação entre os poderes. Ele sinaliza que o Congresso, ao demonstrar uma força política inesperada, busca redefinir as fronteiras de sua atuação e reagir a percepções de desequilíbrio. As implicações desse cenário prometem desdobramentos significativos no panorama político-institucional brasileiro. Por trás das cortinas do poder em Brasília, desenha-se um intrincado roteiro para a movimentação de vultosos recursos financeiros, com foco especial em verbas essenciais destinadas à saúde pública. A operação, cuja mecânica vem sendo desvendada, envolve a alocação estratégica de cerca de 3 bilhões de reais do orçamento do Sistema Único de Saúde, canalizados de forma que foge aos moldes convencionais e levanta sérias indagações. O cerne da manobra repousa na promessa de recompensar parlamentares que atuaram em consonância com os interesses do governo em votações cruciais. O prêmio de fidelidade viria na forma de liberações de 5 milhões de reais para deputados e 18 milhões de reais para senadores alinhados. Este é o valor estipulado como incentivo direto para garantir a base governista no Congresso, um mecanismo de engajamento político que transita na fronteira da legalidade e da ética pública. A arquitetura operacional dessa distribuição de fundos revela um esforço para contornar os mecanismos de transparência que, mesmo imperfeitos, foram implementados em períodos recentes. A chave para o sucesso da operação, segundo a perspectiva de quem a acompanha de perto, está na instrução para que os pedidos de liberação de verba sejam feitos não diretamente pelos parlamentares beneficiados, mas sim por prefeitos aliados, destes por meio do protocolo digital do Ministério da Saúde. Este passo intermediário, aparentemente burocrático, seria a peça fundamental para a opacidade da operação.
Ao receber a solicitação via sistema digital de um prefeito, o governo teria como identificar a qual parlamentar aquele gestor municipal está atrelado politicamente. Dessa forma, a destinação da verba seria controlada e direcionada especificamente para os aliados, sem que o nome do congressista aparecesse de forma explícita nos registros oficiais do Ministério, driblando assim a identificação direta do beneficiário final. A manobra é vista como uma reação aos formatos anteriores de alocação de verbas, incluindo o modelo de orçamento secreto, que na avaliação de alguns teria criado uma blindagem aos parlamentares contra a influência direta do executivo na distribuição dos recursos ao remover a identificação do proponente. Agora, o movimento seria para reintroduzir a capacidade do governo de negociar diretamente o apoio parlamentar, através do controle sobre a liberação de verbas, mas por um atalho menos visível. A camada adicional de complicação e suspeita surge com a aparente intenção de classificar informações sobre a destinação desses bilhões sob sigilo, invocando a Lei Geral de Proteção de Dados. Críticos nos bastidores consideram essa alegação um pretexto esdrúxulo para esconder dados sobre o uso de dinheiro público, ressaltando que a aplicação da LGPD a informações sobre gastos governamentais e a identidade de agentes públicos envolvidos na sua gestão é no mínimo questionável e serve apenas para alimentar o ceticismo sobre a probidade do processo. A declaração de Tarcísio de Freitas sobre sua intenção de disputar a reeleição no governo de São Paulo em 2026 e seu apoio irrestrito a Jair Bolsonaro para a presidência revelam complexas articulações no cenário político nacional. Essa manifestação pública, embora não totalmente inesperada, tem implicações estratégicas significativas para diversos atores. Um dos pontos cruciais nessa equação é a posição de Bolsonaro. Ao declarar apoio ao ex-presidente, Tarcísio reforça sua lealdade em um momento em que a elegibilidade de Bolsonaro para 2026 é objeto de debate e incerteza jurídica. Essa postura busca solidificar sua base de apoio bolsonarista em São Paulo. Há uma notória pressão de figuras políticas influentes, como Gilberto Kassab e Michel Temer, para que Tarcísio considere uma candidatura presidencial já em 2026, especialmente na hipótese de Bolsonaro ser impedido de concorrer. A decisão de Tarcísio, ao menos publicamente, contraria essa pressão, optando por um caminho que momentaneamente preserva a centralidade de Bolsonaro. A possibilidade de Tarcísio deixar a política em 2030, reportada por alguns veículos, adiciona outra camada de análise a essa conjuntura. Se confirmada, essa intenção limitaria seu horizonte político ao governo paulista, afastando a perspectiva de uma futura disputa presidencial em 2030, o que também impacta as movimentações de outros potenciais candidatos. A obrigatoriedade legal para um governador se desincompatibilizar do cargo até abril do ano eleitoral, caso concorra a outro posto, como a presidência, é um fator relevante no calendário. Ao focar na reeleição em São Paulo, Tarcísio evita essa necessidade em 2026, podendo permanecer no cargo e usar a máquina administrativa a seu favor na campanha estadual. A situação de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul em 2022, que se desincompatibilizou sem ter a candidatura presidencial viabilizada, serve como precedente e alerta. Em suma, a estratégia de Tarcísio parece ser a de consolidar seu poder no maior colégio eleitoral do país, manter-se alinhado a Bolsonaro para capitalizar o apoio dessa base e aguardar a definição do cenário federal. Sua decisão de não postular a presidência em 2026, ao menos agora, é um movimento calculado que busca otimizar suas chances no cenário que se apresenta. Por trás da cena inusitada de uma Cracolândia subitamente deserta em São Paulo, articulações e movimentos menos visíveis parecem ter desempenhado papel crucial. Fontes e observadores apontam para uma teia complexa de ações e interesses que podem ter convergido para o esvaziamento do ponto de encontro de usuários de drogas. O que à primeira vista parece um desaparecimento espontâneo, pode ser resultado de forças atuando nos bastidores há algum tempo. Uma das narrativas que
ganha força nos subterrâneos é a de que a dispersão não foi um acidente, mas uma decisão estratégica do próprio crime organizado. A lógica seria desvalorizar imóveis na área com a presença constante da Cracolândia, adquirir propriedades a preços baixos e, em seguida, limpar a região para revendê-las com lucro considerável. Essa manobra de especulação imobiliária, se confirmada, revelaria uma faceta empresarial e adaptável das quadrilhas que controlam o tráfico. Outra pista aponta para uma possível coordenação entre diferentes esferas do poder público, embora sem um anúncio oficial conjunto. Ação conjunta do Ministério Público, governos estadual e municipal teria mirado a estrutura de apoio do tráfico no entorno da Cracolândia, fechando estabelecimentos que serviam de fachada ou pontos de receptação de produtos de furto, como ferros velhos e lojas de eletrônicos usados. Essa estratégia visaria cortar as fontes de renda paralelas que sustentam a atividade criminosa principal. A operação na favela do Moinho, mencionada como possível fator pelo prefeito, também se encaixa nessa perspectiva de bastidores. O desmantelamento de um suposto ponto de distribuição de drogas próximo à Cracolândia poderia ter impactado diretamente o fornecimento e, consequentemente, forçado os usuários a buscarem entorpecentes em outras localidades, gerando a dispersão observada. Há ainda a denúncia investigada pelas autoridades de que a dispersão pode ter sido facilitada ou mesmo orquestrada por meio do deslocamento de usuários para outras cidades. Embora negada por setores do poder público, essa hipótese levanta sérias preocupações sobre a forma como a questão social complexa está sendo manejada e o risco de simplesmente transferir o problema sem oferecer soluções efetivas de tratamento e acolhimento. A ausência de uma explicação oficial clara e unificada sobre o esvaziamento da Cracolândia alimenta as especulações e a busca por informações nos bastidores. Compreender os movimentos ocultos e as motivações subjacentes é essencial para analisar a real natureza deste evento e prever seus desdobramentos futuros na dinâmica do tráfico e na vida dos dependentes químicos. A controvérsia sobre o uso de inteligência artificial por educadores, denunciada por estudantes, escancara uma transformação profunda no paradigma do conhecimento e do trabalho intelectual. A questão central ultrapassa a simples reclamação. Ela reside na mudança do valor atribuído à quantidade de texto gerado. Historicamente, relatórios extensos, processos jurídicos volumosos ou apresentações detalhadas eram sinônimos de grande esforço e dedicação por parte de quem os produzia. Com ferramentas como o ChatGPT, a criação de vastos volumes de conteúdo torna-se uma tarefa de poucos segundos. Isso invalida a métrica tradicional baseada unicamente no tamanho do material, como prova de empenho ou profundidade. A inteligência artificial força uma reavaliação do que constitui o aprendizado e o ensino eficazes. Talvez o foco deva migrar da mera memorização ou produção textual para a compreensão de ideias e a capacidade de direcionar a pesquisa e a análise crítica. Essa transição é comparável à introdução da calculadora. Antes, a habilidade matemática era medida pela destreza em cálculos manuais. Hoje, é pela capacidade de resolver problemas complexos com o auxílio da ferramenta. O debate sobre o uso de IA na educação, tanto por alunos quanto por docentes, sinaliza não um retrocesso, mas um ajuste necessário na forma como interagimos com a informação e demonstramos domínio sobre ela. É fascinante observar como, há pouco mais de 2 anos das eleições presidenciais, os nomes começam a dançar no palco político. A menção a Romeu Zema como potencial candidato em 2026, condicionada à situação de Jair Bolsonaro, é um movimento clássico nesse esporte de paciência e estratégia que é a política brasileira. Sempre que uma figura central enfrenta impedimentos, alternativas começam a ser testadas no mercado eleitoral. A ideia de uma união de governadores, mencionada no contexto de Zema e Caiado, não é novidade na nossa história política. Vimos tentativas semelhantes no passado, com diferentes graus de sucesso. O desafio é sempre transformar a força administrativa regional
em coesão política nacional. A centro-direita, em particular, tem essa vocação e essa dificuldade, a de encontrar um nome que unifique suas diversas vertentes e interesses. Convite feito por Michel Temer a Zema para integrar um movimento em busca de uma terceira via é outro elemento familiar do nosso cenário. Ex-presidentes, com sua experiência e rede de contatos, frequentemente tentam influenciar os rumos da sucessão, buscando construir pontes e caminhos alternativos à polarização. É uma tarefa árdua, pois exige negociar vaidades e projetos pessoais em nome de um objetivo maior. A própria fala de Zema sobre a indefinição na direita ecoa preocupações legítimas dentro desse espectro político. Sem um líder inconteste ou um processo claro de escolha, a energia acaba se dispersando. É um momento de espera e de cálculo para muitos. E Zema, ao expressar essa visão, demonstra estar atento ao xadrez em andamento, mantendo-se, ao mesmo tempo, como uma peça disponível para o jogo. A crítica ao governo atual, feita por Zema e outros governadores em eventos, é um componente natural da pré-campanha. É a forma de marcar posição, dialogar com um eleitorado descontente e tentar pavimentar o caminho para uma alternativa. Essas falas, somadas às articulações por união, mostram a movimentação no campo da centro-direita para não ficar à margem do processo eleitoral. No fim das contas, tudo isso que vemos agora, as sinalizações, as conversas reservadas, os movimentos por união, faz parte do ritual democrático que antecede uma eleição presidencial. São os primeiros capítulos de uma história que ainda será escrita, com muitos lances inesperados, e a definição final nas mãos do eleitor. Acompanhar esses passos iniciais nos dá pistas importantes sobre os rumos que o país pode tomar em 2026. A recente e atípica eleição na Confederação Brasileira de Futebol, CBF, revela um intricado jogo de poder, onde os movimentos nos bastidores parecem ditar o rumo da principal entidade do futebol nacional. A ascensão de Samir Chaude como candidato único, um nome antes pouco conhecido fora de sua federação de origem, não é mera coincidência, mas sim o reflexo de uma articulação que remonta ao inesperado afastamento de Edinaldo Rodrigues. A saída de Rodrigues, que havia assumido a presidência há poucos meses, foi um marco nesse enredo. O episódio, que envolveu uma ação judicial movida por um ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, não se limitou a uma simples intervenção. Ele parece ter sido o gatilho para uma reestruturação completa da cúpula da CBF, sinalizando que a entidade, embora privada, estaria sob uma forte influência externa, agindo como um quintal de interesses maiores. Fontes próximas à situação sugerem que o descontentamento do ministro do STF com Edinaldo Rodrigues teria sido o estopim para a intervenção. Teorias circulam sobre o que teria motivado essa desavença. Desde supostas besteiras na gestão de Rodrigues que poderiam respingar no ministro, até a possibilidade de informações internas terem sido vazadas, como a matéria da revista Piauí que pintava o magistrado como o dono da CBF. A rapidez com que Rodrigues foi substituído e a entrada de Chaude no cenário reforçam essa percepção de que houve um interesse em exercer controle direto. A escolha de Samir Chaude, presidente da Federação de Roraima, para a liderança interina e posteriormente como candidato único também levanta especulações. Embora Roraima seja um estado com menor expressão no cenário futebolístico nacional, a captação quase unânime de apoio das federações estaduais para Chaude, enquanto um concorrente como Reinaldo Carneiro de Bastos não conseguiu o mesmo feito, demonstra uma articulação poderosa e coordenada, superando o peso dos clubes na decisão. O fato de Chaude ter um histórico de acusações de irregularidades em um cargo público anterior não parece ter sido um impedimento para sua candidatura, mas sim para alguns analistas uma característica que o tornaria mais controlável. A existência de um passado questionável poderia ser uma ferramenta de barganha, permitindo que a influência externa sobre a CBF seja mantida através de possíveis pressões ou ameaças futuras, garantindo a submissão da entidade. Assim, a eleição na CBF transcende a mera disputa esportiva. Ela se torna um espelho de como o poder
em suas diversas esferas, pode se imiscuir em instituições aparentemente independentes, redefinindo suas lideranças e direcionamentos. Os bastidores dessa história são mais ricos em detalhes do que a notícia oficial, revelando uma teia complexa de interesses e manobras que moldam o futuro do futebol brasileiro. A decisão do Ministério da Educação de cercear o ensino 100% à distância em algumas graduações e de eliminar a modalidade em outras não surgiu do nada. Fontes ligadas à pasta indicam que a nova política de educação à distância é o resultado de um minucioso processo de avaliação que envolveu estudos e debates sobre a efetividade da formação remota em diversas áreas do saber. Internamente, a equipe técnica do MEC vinha monitorando de perto o desempenho de estudantes e egressos de cursos EAD, especialmente naquelas áreas que agora sofrem restrições. Relatórios e análises apontavam para lacunas na formação prática e na interação interpessoal, consideradas cruciais para o exercício de certas profissões. A proibição de direito e outras 4 graduações em EAD foi uma das conclusões mais contundentes desses estudos. A percepção é que a natureza dessas carreiras, que demandam atividades práticas, estágios supervisionados e forte componente de debate e argumentação, não se alinha plenamente com o modelo totalmente remoto. O processo de formulação da nova política também considerou o feedback de entidades de classe e conselhos profissionais, que frequentemente expressavam preocupações com a qualificação dos profissionais formados exclusivamente à distância em áreas regulamentadas. Essas vozes influenciaram a direção das medidas. A transição para a modalidade híbrida, mesmo nos cursos que mantêm a EAD, representa uma tentativa de conciliar a flexibilidade do ensino remoto com a necessidade de experiências presenciais enriquecedoras. A ideia é que a tecnologia complemente e não substitua a interação física. A publicação da normativa, ocorrida na segunda-feira, dia 19, culmina um trabalho de bastidores que visava equilibrar a expansão da educação à distância com a manutenção de padrões de qualidade. O objetivo é evitar a banalização do diploma e garantir que a formação superior continue sendo um diferencial competitivo. Nos corredores do poder, a medida provisória da energia elétrica recém-anunciada pelo governo não é apenas um conjunto de artigos e parágrafos, mas o resultado de complexas negociações e perspectivas divergentes. A decisão de isentar 60 milhões de brasileiros da conta de luz, embora soe como um aceno à base popular, esconde os cálculos meticulosos e as inevitáveis compensações que recairão sobre outros segmentos. Fontes próximas ao processo revelam que o debate sobre os critérios de consumo para a isenção foi intenso. A faixa inicial de 80 kW, embora pareça restritiva, foi defendida como uma forma de focar nos lares com maior vulnerabilidade. A posterior menção a 120 kW em alguns anúncios sugere uma flexibilização que pode ampliar o alcance, mas também o custo da medida. A alocação do ônus financeiro da isenção, estimada em bilhões, foi um dos pontos mais sensíveis. A solução encontrada de ratear os custos entre os demais consumidores, incluindo a inclusão de usuários de alta tensão no pagamento das contas de usinas nucleares, foi uma estratégia para pulverizar o impacto e evitar uma concentração que pudesse gerar maior resistência. Em paralelo, a formalização do livre mercado de energia, uma bandeira que remonta à gestão anterior, foi incorporada à MP como um contraponto positivo à medida populista. A inclusão dessa pauta, já madura e com estudos de viabilidade avançados, serve para sinalizar um compromisso com a modernização do setor, equilibrando a intervenção estatal com a liberalização. Os bastidores indicam que a data de 2028, para a plena efetivação do livre mercado, foi um ponto de barganha. Embora a indústria pleiteasse uma antecipação, a manutenção do prazo original do governo anterior minimiza rupturas e dá tempo para as distribuidoras se adequarem à nova realidade. É um aceno de continuidade que busca tranquilizar o mercado. Em suma,
A MP da Energia é uma tapeçaria tecida com fios de política social e pragmatismo econômico. Cada detalhe, desde os limites de consumo até a data do livre mercado, é resultado de um intrincado balé de interesses e objetivos, onde a intenção de beneficiar uma parcela da população se choca com a necessidade de manter o equilíbrio e a viabilidade do sistema elétrico como um todo. O Supremo Tribunal Federal, STF, deu um cheque-mate estratégico ao anular a medida da Câmara dos Deputados que tentava suspender uma ação penal de vulto envolvendo Alexandre Ramagem. A decisão do órgão máximo da justiça brasileira, não, é um fato isolado, mas parte de um tabuleiro de xadrez político complexo, onde o judiciário parece decidido a não ceder terreno a manobras legislativas. Este movimento é um catalisador que redefine a dinâmica de poder. A fundamentação para a anulação da suspensão da ação de Ramagem reside na interpretação estrita do STF sobre as prerrogativas de cada poder. A Corte argumenta que a Constituição Federal não confere ao Legislativo a prerrogativa de trancar ações penais dessa natureza, especialmente quando já em curso no Judiciário. A decisão sinaliza uma demarcação de território, visando evitar que o Congresso utilize artifícios para blindar seus membros ou aliados de investigações. O contexto em que essa e outras decisões foram proferidas é crucial para a compreensão de suas implicações. A condenação de Carla Zambelli por atos ligados à invasão de sistemas, a negativa de recurso de Braga Neto sobre eventos controversos e a denúncia contra o pai de Hugo Mota em esquema de fraude na Paraíba, todas contemporâneas à anulação da decisão da Câmara, demonstram uma ofensiva multifacetada do STF. Há uma clara intenção de consolidar a mensagem de que a Justiça atuará sem recuos. A análise do modus operandi do STF revela uma preferência por decisões rápidas e, sempre que possível, unânimes, especialmente na primeira turma. Tal estratégia visa minimizar fissuras internas e apresentar uma frente coesa, dificultando recursos e prolongamentos que poderiam diluir o impacto das sentenças. Essa tática, contudo, empurra o Legislativo para um confronto aberto, com o risco de aprofundar a crise institucional. A cúpula da Câmara dos Deputados, liderada pelo presidente Hugo Mota, encontra-se diante de um dilema estratégico. A percepção é de que o STF está forçando um embate político, saindo de sua zona de conforto jurídica. A resposta do Congresso, seja através de medidas legislativas como anistias ou PECs limitadoras, ou mesmo de movimentos de impeachment, será determinante para o desfecho desse capítulo. A inação, contudo, é vista como um sinal de fraqueza que pode corroer a credibilidade parlamentar. Em suma, o cenário atual é de intensa disputa por espaços de poder. O STF, ao manter sua linha dura e acelerar decisões-chave, busca reafirmar sua soberania em matérias de sua competência. O Congresso, por sua vez, é provocado a reagir, e a natureza dessa reação definirá se o país caminhará para um acerto de contas institucional ou para uma acomodação política que, para muitos, representaria um retrocesso democrático.